Boa noite, Neusélia. Boa noite a todos. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo da noite. Vou fazer a nossa leitura inicial do livro Vinha de Luz, capítulo 60. Que fazeis de especial? Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária, que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos, sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é a abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito, no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isso. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos a beneficiar os nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre. Que fazeis mais que os outros? Quer dizer, a gente tem todo esse conhecimento, né? Toda essa... A gente fala, bendita doutrina espírita, a gente conhece, né? E daí? Por ter esse conhecimento, você tem uma responsabilidade, né? É um compromisso. O que você faz com esse compromisso, né? Então, vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo essa oportunidade, que os amigos espirituais do Centro Espírita Francisco de Assis, em todos os nossos lares, em geral, das nossas casas, da nossa cidade, possam estar nesse momento nos envolvendo, nos intuindo, para que possamos realizar um bom trabalho de estudo, de reflexões, mas que possamos, Senhor, também colocar todos esses ensinamentos, esses conselhos, esses comportamentos, principalmente, em prática no nosso dia a dia, na nossa vida, no trabalho, em todos os lugares em que estivermos, Senhor. Que possamos ser fiéis medianeiros da sua mensagem e dos seus ensinamentos. Fica conosco e nos envolva hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, a gente está aqui, né, estudando o Estudo Minucioso do Evangelho, à luz da doutrina espírita, que a gente conhece como Mildinho, pelo Centro Espírita Francisco de Assis. Sempre baseado no episódio de um Mildinho de Uberaba, do Luiz Elias. Hoje a gente vai estudar o capítulo 3, nós estamos no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. A gente fez, né, ele fez uma boa, nesse episódio ele fez um bom resumo, né, do que vem falando do capítulo 13, né, da introdução, da questão das parábolas, do compromisso de Jesus com a educação, que Jesus tem a formação do caráter, né, com o desenvolvimento das forças do Espírito, que ele fala. E aí ele diz, né, que a missão de Jesus não era sobretudo educacional, né, ele trazia para nós a moral cristã, a ideia cristã. E é importante que a gente lembre disso, que Jesus não veio assim para multiplicar pão, para curar, para fazer milagres, né? Ele usou isso como forma, como recurso didático, né? Para fazer discursos bonitos, que eles tinham uma boa oratória, é lógico, mas a missão dele mesmo era de educar as consciências, os corações. E para falar dessa educação, ele vai abrir, né, abre esse capítulo com a parábola que fala de um semeador que saiu a semear, né, que é o que ele chama de machal, que usa-se as metáforas, né, da semente, do solo a ser semeado, do trabalho do semeador, né, tudo isso para falar desse processo educativo, né, de como que você se coloca, né, como você se posiciona dentro da sua vida como um semeador, mas que esteja fazendo isso de forma ativa.
Então, é claro, ele diz assim, tem hora que você é o semeador, mas tem hora que você é o semeado, né? Quando você se sensibiliza também com essa ideia do evangelho. Tem alguns espíritos, né, alguns corações que estão mais adiantados, estão mais evoluídos, estão mais à frente e estão sempre semeando, né? Ele dá o exemplo, né, do Emmanuel, do Humberto de Campos, do André Luiz, Francisco de Assis, do Siddhartha. Então, porque Jesus sempre enviou esses semeadores, né, que estão à frente, mas nós também temos diariamente essa oportunidade de tanto de semear como estar atentos para receber, né? E aí ele leu a parábola inteira, a gente vai ler aqui, ó. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu sobre o solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente. Por não haver profundidade de terra, raiando o sol, foi crestada e, por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu sobre os espinheiros. Os espinheiros subiram e a sufocaram. Outra parte caiu sobre terra boa e dava fruto. Uma 100, outra 60, outra 30, outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Né? Então, a gente no primeiro versículo, né, do capítulo 13, a gente comentou e focou no verbo sair. Ou seja, para semear antes, você tem que fazer esse movimento, né, de sair de dentro para fora. Né? Ele fala que o primeiro talento que um bom semeador deve ter para semear é a capacidade de ter a simpatia, de se colocar no lugar do outro, na posição de olhar o outro. Se você é capaz de tirar sair da sua perspectiva, daquilo que você está vendo, para ir para o lugar do outro e ver o que ele está vendo, como que ele está se sentindo, aí você já é capaz de supor e poder, vamos dizer, começar a ajudar. Então, esse processo... Entendendo, principalmente, né, que cada um está num nível evolutivo, né? Essa é a compreensão maior que a gente tem que ter. E saber qual que é a necessidade do outro, o que ele está realmente precisando, porque às vezes você começa por exemplo, doutrinar, né? Doutrinar entre aspas, né? Uma pessoa que não tá em condição ainda. Às vezes ela precisa só mesmo de um carinho, de um prato de sopa, né? Então ele fala que nós vamos pensar, vamos pensar assim, na sua família, né? Na semeadura familiar, de um amigo, né? Que você gostaria de falar alguma coisa com ele, né? Deu uma caída aí também. Então, o que você tem que fazer primeiro? Compreender, entender, né? Até mesmo quando ele não está te tratando bem, quando ele está azedo, quando ele está rabugento, quando ele é uma pessoa egoísta, individualista, você tem que... Eu acho que é isso que é difícil, né? Porque quando a pessoa é boazinha, e a boazinha não, vamos dizer assim, que ela aceita, né, a ajuda, mas essa semana aconteceu comigo uma coisa interessante. Tinha uma senhora no mercado com muita dificuldade. Eu vi que ela estava com dificuldade. Tentando pegar um negócio no alto, pesado. E aí eu fui ajudar, porque eu vi que ela estava em dificuldade. Mas ela não quis de jeito nenhum, ela não me deixou ajudar. Aí eu fiquei pensando, o que eu posso fazer? Né? Ela, sabe, assim, ficou difícil, porque eu não tinha como ajudar ela naquele momento. E aí eu lembrei, eu pensei, tá, eu me coloquei no lugar dela, vi que ela estava precisando, mas ela acha que não precisa. É igual a questão quando você vai ajudar um cego, né? Você tem que se colocar exatamente no lugar, né? Tem até um videozinho, né? Que um cego estava querendo atravessar, viu que ele estava parado ali, mas ele estava parado justamente para descobrir o sentido que ele tinha que ir, né? O outro chegou apressadamente, achou que ele fosse atravessar a rua, pegou pelo braço e foi atravessando. Quando chegou do lado, e o cego tentando se explicar, né?
Aí, quando chegou do lado de lá, ele falou, agora, por favor, você volta comigo e me deixa lá, que eu estava me orientando, né? Ele Para já a direita ou para a fazia o esquerda. percurso, né? E tudo. Quer dizer, às vezes, é essa falta que a gente tem, né? De se colocar no lugar do outro e ver realmente. Às vezes a gente é tão apressado que a gente quer ajudar, mas sem entender, né, o processo do outro aí, aonde que ele realmente precisa ir, né? E aí é que ele fala, né? Qual que será o método de abordagem melhor para utilizar e penetrar naquele coração, né? Então, sair para semear é isso, né? Sair do seu egoísmo, da sua forma de pensar, de achar que o outro é que tem que te alcançar. Numa perspectiva intelectual, tem que tomar cuidado por exemplo, com a forma que você vai falar, né? Então, ela ficou congeladinha rindo ali, que bonitinha. Aí, numa perspectiva intelectual, por exemplo, na evangelização, isso é uma coisa que eu tenho muito problemas, não problema, mas eu tenho que tomar cuidado. Você vai falar uma coisa que a criança não vai entender? Você tem que falar de acordo com ela, que ela tem esse entendimento, né? Às vezes ela não vai precisar da palavra, às vezes ela precisa de um colo, ela precisa que você dê aula de acordo com ela. Se você está falando com uma criança, você tem que falar do jeito que ela entenda, ou em uma pessoa mais humilde também, né? Você ficou congelada aí tão bonitinha, que de risinho assim. Eu, hoje parece que eu vou congelar bastante, porque a minha Olha, internet está você fica rindo só, tá rindo assim? nem a móvel, nem É. a... Não, porque você ficou congeladinha, porque às vezes fica congelada assim, meio torta, né? Mas você ficou assim, Ah, de risinho assim. mas eu não sei a hora, então vai ter que Vai ficar rindo o arriscar. tempo todo. Cai de repente, né? Mas eu fiquei contando aqui da evangelização, por exemplo, que eu tenho essa dificuldade, às vezes, de, de ficar me policiando para falar de forma que eles entendam, né? Então, aí no versículo seguinte, nós vimos a questão da semente que caiu na beira do caminho, sendo que, explicamos, né, que Jesus é o caminho, que é por onde a nossa vida deve correr. Qualquer coisa à beira do caminho é algo que está fora dos princípios cristãos, que você não abraçou, né? Então, a gente tem que aceitar que haverá sementes, né? Que por mais boa vontade que você tenha de plantar, se ela cair num solo que não aceitar a semente, né? No coração que não tem como Jesus como seu centro de importância da sua vida, aí vai ficar à margem. Se Jesus está à margem, se não é o caminho para ele, então aí ele vai fazer uma pergunta que dói, né? E você está no caminho? Eu estou no caminho? A minha vida está em Jesus? Porque se não tiver, certamente a mensagem também vai ser deixada de lado. Então você tem que estar no caminho, mas a pessoa também tem que estar aberta para poder receber, né? Depois, na semana passada já, a gente viu a questão da semente, que caiu num solo raso, onde tinha mais pedra do que terra, né? Então a terra é o sentimento, a sensibilidade, né? De olhar pela ótica do coração. E tem pessoas que são tão frias, né? Para as questões de espiritualidade, não estão prontas ainda. Tem muito raciocínio, muita cultura, mas pouco sentimento. E quando as palavras de Jesus, né, que é a palavra de vida eterna, chegam nesse coração, não que não encontra profundidade, pode ser que até que a pessoa estude, que seja uma pessoa religiosa, mas ela recebe tudo pelo canal cerebral, ela raciocina demais, e Não aí acolhe, né? não acolhe, ela não tem sentimento. Então ela raciocina, ela calcula, mas é uma terra rasa. Ela pode até começar a germinar, né? Porque achou uma ideia brilhante, achou legal, adorou o discurso, mas o coração não acolhe. Então, ela fica, não tem raiz, então ela germina, mas depois ela não vinga, né? Não vinga. Então, nosso versículo de hoje é Mateus 13, capítulo 13, versículo 6, que diz o seguinte: raiando o sol foi crestada, e por não ter raiz, ressecou-se. Né? É uma ideia cristã que a, começa, a pessoa começa a fazer alguma coisa, mas que não dá continuidade. Né?
Então, quais são as metáforas da parábola? O solo, que é o coração, a semente, que é a ideia apresentada, e a plantinha que germina, que é a realização, né? O fruto. Aí uma pessoa às vezes consegue, ele fala, né, ler um livro, os espíritos, mas de forma racional. Aí vai entender, ele vai gostar, né? E aí ele vai ficar entusiasmado. A gente vê muito isso, né? Porque Kardec escreve muito bem, ele é convincente, tem lógica. Então, acho que toda pessoa que lê o livro dos Espíritos fica assim, encantada com ele, né? Então, às vezes a pessoa até vai para uma casa espírita, abraça uma causa com entusiasmo, mas é um entusiasmo ainda intelectual. Essa é a plantinha que germinou, mas como é só um entusiasmo assim, inicial, de intelectual, ela não vai muito longe, né? Que quando vira o sol, assim, aí ele vai representar, né? O sol, as aves, o vento, representam as dificuldades externas, né? Os empecilhos, as pessoas que... Uma crítica, qualquer coisa que fizer, uma falta de dinheiro, qualquer dificuldade, né? Uma falta de saúde, falta de tempo, que é o que a gente mais alega, né? Aí eu não tenho tempo, né? As entidades do mal, que mal intencionadas, são esses fatores externos que vão tentar, vão fazer com que essa plantinha, com essa ideia, né, inicial, que é só intelectual, mas que não atingiu o coração ainda, que ela enfraqueça, né? Então, se a semente tivesse uma raiz profunda, o sol não ia afetá-la. Mas ela está no raso, por isso que ela resseca, né? Qualquer É, fator externo, né, faz ela então, desmoronar. a expressão que a gente vai estudar hoje, né, que a gente vai se focar, é no ressecou-se, né, que representa o que? A morte da planta, do broto, né, que morreu e não resistiu. Ou seja, uma obra que não foi adiante e que fracassou. Porque não resistiu aqui a ataques externos, né? É, E ele vai falar na deserção, né? Por que esse trabalho não vai adiante? Por causa da desistência espiritual, né? Da deserção. Que ele acaba focando mais na questão da deserção do que do ressecou-se, né? Porque essa planta é o fruto do nosso trabalho, né? Nós somos o solo onde a ideia, né, que virou o trabalho foi semeada. E se a planta não deu certo, não foi adiante, a culpa é de quem? É do solo. Não é do sol, nem do vento, né, que soprou ou da chuva que caiu, que ele fala. Se o solo se fosse solo bom, fosse bom, né, a resistiria. planta estaria enraizada e aí ela resistiria a todos os ataques. É interessante, né? Essa parábola da semente é fantástica, né? Representa, então, o quê? Que o ressecou-se vai representar o fracasso, a falência, a falta de prosperidade, de desenvolvimento de determinadas realizações. Isso acontece por quê? Porque alguém, ou um ou vários, desertaram, né? Deixaram de ter interesse, de se empolgar, houve só aquela coisa inicial, não havia, assim, um objetivo claro, né? Não houve, muitas vezes também, eu acho que às vezes falta planejamento, que a pessoa tem uma ideia assim, aí todo mundo vai na onda e tem coisa de onda, né? E aí você faz aquilo e aquilo não dá fruto, né? Porque às vezes não tá, porque você vê, às vezes, né? Outro dia, foi no estudo passado que ele fala, por exemplo, uma obra igual ao Lar Cristão. Ele foi programado, não foi por ninguém encarnado. Ele foi programado, um centro espírita, uma obra assim, ela é programada no plano espiritual, né? Então, aqueles que vêm depois, ou lá, você combinou lá, ou alguém combinou, não sei, e aí vem, e aí, se não tem continuidade, é porque aqueles que vieram não tiveram força, né? Não foram solo fértil para aquela, porque a semente é boa. Né? Não é a semente que é ruim. Porque faltou o quê? Sintonia.
com o plano espiritual que ficou, porque tudo é parceria, né? Tudo é parceria do plano espiritual com o plano carnal. Quando a gente perde a sintonia, a tarefa vai ressecar, ainda que ressecou-se, né? Então, as pessoas às vezes estão frequentando ou por desencargo de consciência, né? Ou porque se sentem obrigadas àquilo, mas não tem mais assim, um interesse real naquilo. Vai porque vai porque... E isso acontece eu acho que isso acontece em todas as religiões, não é só no espiritismo ou em alguma coisa. Porque você cansa de ouvir falar pessoas assim que, eu vou na igreja à noite, no sábado à noite, porque aí no domingo eu já estou livre. Né? Quer dizer, se você está livre, se você está livre é uma coisa que você estava te prendendo. Então a gente tem que ir por prazer, por vontade de ir, porque se sente bem lá. E não só para buscar alguma coisa, né? Mas para levar, para poder estar contribuindo numa parceria, né? Mas todo mundo conectado. Se você perde a conexão, o outro perde também, é igual a reunião mediúnica, né? É uma coisa coletiva mesmo. Na reunião mediúnica, se tiver alguém sem sintonia, atrapalha o grupo todo, né? A gente sabe disso. E aí ele vai falar na Revista Espírita de dezembro de 1869, que chama, o título é Os Desertores. Você está aí, não? Eu estou sem saber se diz quando você mexe. Estou assim, mas com muita dificuldade. Tá indo. Poxa, eu vou falar quase nunca para acompanhar aí, que eu estou ficando até meio perdido. Tá com medo? Aquela hora que você começou a contar um caso, eu não ia saber acabar de contar, eu parei, né? Então, olha, então aí vai para a Revista Espírita agora, né? Que ele faz. Ele começa falando, né? Vou começar um pouquinho antes daquilo que ele falou. Se passarmos a categoria de espíritas propriamente ditos, ainda aí toparemos com certas fraquezas humanas, dos quais a doutrina espírita nem sempre triunfa imediatamente. Então, quer dizer, a obra também ela é gradativa, ela não vai triunfar imediatamente, né? As mais difíceis de vencer são o egoísmo e o orgulho, as duas paixões originais do homem. Entre os adeptos convictos, não há deserções. Isso eu achei muito interessante, né? Na legítima acepção da palavra, porque aquele que desertasse por motivo de interesse ou qualquer outro, não teria sido sinceramente espírita. Entretanto, pode haver... Então, ele fala que o espírita convicto, ele não vai desertar, mas que como nós ainda, né, temos algumas dificuldades, então vai haver desfalecimentos, né? E aí ele fala, a coragem e a perseverança podem fraquejar diante de uma decepção, né? De uma ambição frustrada, de uma preeminência não alcançada, de uma ferida no amor próprio, de uma prova difícil. Ao recuo diante do sacrifício do bem-estar, o temor de comprometer os interesses materiais, o medo do que dirão, esse eu achei também muito interessante, né? O receio de uma mistificação, tendo como consequência não um afastamento, mas o esfriamento, querem viver para si e não para os outros e beneficiar-se da crença, mas sob a condição de que isso nada custe. Sem dúvida, podem os que assim procedem ser crentes, mas seguramente crentes egoístas, nos quais a fé não ateou o fogo sagrado do devotamento e da abnegação. A alma deles custa a desprender-se da matéria. Nominalmente são numerosos, porém não se pode contar com eles. Então ele chama atenção aqui, né, o quanto que às vezes a gente deixa se tomar, né, por esses desfalecimentos, né, a decepção, a ambição frustrada, porque às vezes você está na casa espírita em busca de um cargo, né, de uma posição de evidência, essa preeminência, né, não alcançada, que seria, no caso, assim,
eu quero ser o presidente do centro, né? Há feridas, às vezes, no amor próprio, que você vai falar assim, então, a coisa não saiu do jeito, você não está sendo suficientemente paparicado, porque a gente tem que, às vezes, se achar, né, que as pessoas ficam, assim, agradecer, nossa, mostrando quanto a gente é imprescindível, né? E na realidade não acontece isso. A prova difícil, né? A gente achou que com a doutrina, espírita tem mania de achar isso, né, Rita? Que se nós somos adeptos da doutrina, que a gente não vai ter Problema, né, né? problema nenhum. Então a gente se frustra nisso, né? Quando pede assim para mim ter um mínimo de sacrifício, né, do bem-estar social, do bem-estar, né, nosso, porque às vezes o trabalho exige que a gente deixe uma situação de conforto na família, uma reunião familiar para ir prestar um socorro. E às vezes a gente recua, porque a gente acha, não, a gente tem esse hábito de falar assim, em primeiro lugar está a minha família. Claro que em primeiro lugar está a família, mas a gente tem que estar no caminho do meio. E o caminho do meio é equilíbrio. E a gente usa esse desculpismo sempre para ficar aqui à margem, né? O temor de comprometer os interesses materiais, tipo assim, a doutrina não é tão bem aceita, o que as pessoas vão pensar, né? O que vão falar de mim? Eu vou ser aprovado, a sociedade vai... A força da multidão vai me aplaudir? A gente ainda acha que tem que ter o aplauso nesse sentido, né? E uma coisa assim, que a gente tem que ter, que esse esfriamento, a gente tem que ter em mente que o serviço com Jesus sempre custa alguma coisa. No livro Pão Nosso também, no capítulo 36, ele tem uma frase assim que fala que aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Mas é necessário apagar as falsas noções dos favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra do aperfeiçoamento próprio. Então, o Emmanuel chama atenção aqui justamente por isso, né? Para isso, aliás, né? Que a gente acha que a divindade está aí para fazer favores gratuitos para a gente. Isso não existe, não. Tudo custa, né? Então, a gente tem que ter muito isso. E aí, no livro também... Pode falar. Pode falar. Não, porque eu achei engraçado, ele deu o exemplo do Chico, né? Que a pessoa falou com ele assim, o Chico, né? Que legal, a metáfora de Jesus sendo bom pastor. E aí você imagina, né? Que Jesus, como um bom pastor, é aquele que vai, pega a ovelha, põe no colo, né? Aí ele vai falar assim, e com certeza ele é um bom pastor, mas ele, como um bom pastor, também tem um cachorro, né? Que é o cão pastor que vai, quando a ovelha é teimosa, que vai longe, ele vai e traz ela onde? Nos dentes, né? Nos dentes. Pega na canela dela mesmo, né? Se morde a canela e traz ela nos dentes. Quer dizer, Jesus é assim, né? Então, quem que é esse cão pastor? É a dor, o sofrimento, as nossas dificuldades, que vai trazer a gente de volta, né? Mas não é só colinho que tem, não, né? Mas pode ler o que você ia ler. No livro Amigo também, tem o capítulo 19, Companheiros da Jornada, que fala o seguinte, olha, momentos sobreviverão em que o teu campo de atividades parecerá coberto de sombras e sentirás o coração transito de lágrimas. Ainda assim, não te marginalizes. Chora, mas prossegue lutando e trabalhando pelo bem comum. Se tropeças, reajustas. Se caís, levanta-te e continua em serviço. Se desenganos te requisitam, torna um replantio de esperanças maiores e segue adiante, amando e auxiliando no melhor que fizer. Relacionando as dificuldades que todos trazemos, por enquanto nos recessos do ser, é justo considerar que a vitória em nós e sobre nós ainda nos custará muito esforço de construção e reajuste. Então, mostrando, né, que a gente ainda traz uma bagagem milenar de sombra
e tem um mínimo esforço do bem. Então, que para a gente ainda ser aquilo que precisa ser, a gente ainda vai ter que ser mordido pelo cãozinho, né? Porque a gente está andando à margem ainda, né? E é o texto que eu li no começo, né? Que a gente nós Ter recebemos fases tanto, mais... né? Que faz, né? A gente é uma felicidade, né? A gente fala, né? Ter nascido numa época em que nós somos esclarecidos pelo Espiritismo e tal. Aí o Arthur Valadares fala uma frase do Honório de Abreu que ele diz assim: o Espiritismo não exige nada, mas espera tudo. Né? Então a gente não tem essa, ele não tem essa, mas espera tudo por quê? Porque ele dá, né? Então a gente tem recebido tanta coisa da doutrina espírita, quanto ensinamento, né? E o que a gente está devolvendo? O que a gente tem feito de especial, né? Como diz na lei. Mas aí tem uma frase da Melanie Klein que diz: quem quer que coma do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Então a gente tem que entender isso. E aí o Arthur também fala uma frase que ele fala que ele não diz o nome da pessoa, mas ele fala que é de líder católico. Diz assim, ó: qual que é a finalidade do estudo? Qual que é a boa pregação ou o bom estudo do Evangelho? É aquele que conforta os aflitos, mas aflige os confortados. Ou seja, ele vai atender aqueles que estão aflitos. Mas aqueles que estão acomodados, confortados, esses têm que ficar aflitos. É assim que se conhece, né? Então, o conhecimento do Espiritismo não é nenhum tipo de privilégio, que a gente fala como se fosse um privilégio. Eu sou espírita. Não é, não, é responsabilidade, é compromisso, né? E é uma expressão de necessidade mesmo de você colocar em prática, né? Tá colocando na sua vida, né? No seu dia a dia. Não ficar só lendo como se fosse uma coisa lá do tempo de Jesus, dos fariseus, né? A gente tem que entender isso. Na Revista Espírita, ele continua falando assim, ó, ele, ele nem tocou, comentou nesse aspecto, não é, mas ele continua assim, ó, todos os outros são espíritas que merecem realmente esse nome. Quer dizer, quem não esmoreceu, né? Uhum. Aceitam por si mesmo todas as consequências da doutrina e são reconhecidos pelos esforços que empregam, né? Aí essa parte do evangelho, né? Para melhorar-se. Sem desprezarem, além dos limites do razoável, os interesses materiais, estes constituem para eles o acessório e não o principal. Então, os interesses materiais, né, são os acessórios, mas não é o lado principal da vida, né? Não consideram a vida terrena senão como travessia mais ou menos penosa. Estão certos de que o futuro depende do emprego útil ou inútil que deram à vida. Consideram mesquinhos os gozos que ela proporciona em face do objetivo esplêndido que entreveem no além. Não se intimidam com os obstáculos que se encontram no caminho, vendo nas vicissitudes, decepções, provas que não lhes causarão desânimo, porque sabem que o repouso será o prêmio do trabalho. Esta a razão pelo qual não se vê entre eles deserções nem fraquezas. Então, quando a gente tem a certeza, né, na vida futura, né, Porque não tem a as coisas expectativa, ficam né? mais fáceis. Né? Acreditam de fato, sabem que nem Jesus disse, né? Que o meu reino não é desse mundo, né? Então, se o reino dele não é desse mundo, o que você está esperando ganhar alguma coisa aqui, né? Ele termina aqui, ó: deveremos incluir também entre os desertores do Espiritismo os que se retiram porque a nossa maneira de ver não lhes satisfaz, os que por acharem muito lento ou muito rápido o nosso método, pretendem alcançar mais depressa e em melhores condições a meta que visamos? Certamente que não, se tem por guia a sinceridade e o desejo de propagar a verdade. Sim, se seus esforços tendem unicamente a se porem eles em evidência e a chamar sobre si a atenção pública para a satisfação do amor próprio e de interesses pessoais. Quer dizer que tudo isso muito vem essa questão do interesse pessoal, né? Enquanto você tem interesses pessoais que você vai
fazer alguma coisa para benefício próprio, para ir para o céu, né? Entre aspas, né? Para conseguir alguma coisa, algum tipo de benefício ou de louvor que as pessoas, que nem ele fala, né? O cara acha que ele é advogado ou, ou ele é uma pessoa de renome, que é gerente de uma empresa ou dono de uma empresa, aí ele quer ser presidente, ele não aceita ser outra coisa, ele quer ser orador, ele quer. Me lembrei do próprio Paulo, né? Quando Paulo de Tarso, quando ele chega, que ele se achava um grande orador, que ele foi lá falar na igreja de Antioquia e quebrou a cara, né? E aí o Pedro manda ele falar, não, vai lá pro deserto, fica lá uns tempos lá, né? Que é para você ver. Aí no fundo, o trabalho melhor que ele fez foi no fundo, né? Quando ele chegava lá no fundo da igreja, ia pegando, conversando com as pessoas, sabendo dos problemas dela, e foi esse atendimento foi o que ele melhor fez. Muito melhor do que ele ia ao púlpito falar, que ele sabia, né? Ele tinha essa habilidade, né? De falar. Nesse artigo, que todo mundo, quem tiver acesso, gente, vai lá na internet, tem PDF, porque o artigo é maravilhoso. É grande, né? Muito grande. É grande, muito bom. Mas tem uma parte também que ele fala assim, ó, que o amor do próximo, inscrito em nossa bandeira, seja a nossa divisa. Que a pesquisa da verdade venha de onde vier, seja o nosso único objetivo. Muito bonito, né? Muito bonito. Mas a verdade é que é difícil de achar, né? Ele vai também depois no livro Longe da... meu Deus, Longe da Luz. Não, Paz e Renovação, né? Paz e Renovação, o capítulo que é Longe da Luz, né? Aí fala o seguinte, ó, como observar a atitude daqueles que desistem das atividades espíritas depois de esposarem tarefas doutrinárias? Evidentemente, a livre escolha nos comanda as decisões em todas as áreas do pensamento. Entretanto, é forçoso notar que o abandono dos compromissos ante o Cristo de Deus é sempre lamentável, porque se no campo das bênçãos que nos felicitam aparecem dificuldades a superar, esses mesmos obstáculos serão muito maiores noutros climas. Se a gente não aproveitar essa oportunidade hoje, né, vamos ter novas oportunidades, é claro, mas em outros climas as coisas vão estar. Eu me lembrei de uma leitura que nós né? fizemos uns tempo atrás ali, lá na oração do asilo, que eles falam, né, para você não deixar nada pelo caminho, que na volta você provavelmente vai ter que pegar e você vai estar mais cansado, né? Mais cansado. Então leva de uma vez. Se tem que fazer, faz, né? Sofres injúria e sarcasmo ao lado de amigos que te compartilham a fé e te alentam as forças? Mas se foges deliberadamente ao convívio deles, padecerás semelhantes provações. Muito mais intensamente e benfeitores, de cuja, olha, isso aqui é muito sério, gente, de cuja proteção te demites. Então, quer dizer, não são eles que nos abandonam, né? A gente que abandona, né? Eu lembrei de eu depois pesquisar, mas acabei esquecendo para não te tempo. Tem um livro, aquele livro Eustáquio, 15 séculos já leu esse livro? É muito interessante. Eustáquio, 15 séculos, conta 15 séculos de reencarnação dele. Numa delas, ele era um homem muito poderoso, que tinha um castelo, tal, mas tratava muito mal os funcionários, tal. Ainda era um espírito endurecido. Só que no final da vida ele fica sozinho, todo mundo abandona, ele fica no castelo, sozinho. E aí ele se suicida. E aí o livro sempre fala assim, ele conta um período dele encarnado e depois quando ele está no plano espiritual. Que aí chega lá, ele fala assim, pelo amor de Deus, não me manda rico não, porque eu faço tudo errado. Quando ele está no plano espiritual. Aí ele vem e faz tudo errado, aí volta. Aí fica aquele vai e vem dele. O livro começa quando ele é um bárbaro mesmo,
viking, alguma coisa que o livro começa ele decepando alguém. Só que aí, e aí tem várias encarnações, como mulher, como e toda sempre ele vai sendo recolhido não me lembro agora onde que é acho que é na Alvorada Nova. Não, como é que chama? O plano espiritual que eu recebo. E aí, nessa encarnação específica, ele se suicida, porque ficou sozinho e abandonado. Aí, quando ele acorda no plano espiritual, depois de muito tempo, que é por causa do suicídio, ele fica não sei quantos anos dormindo, mas não sei quantos nas câmaras de retificação, aí depois não sei quantos anos ele acorda e descobre, aí eles contam para ele que faltava 6 meses para ele desencarnar. Quer dizer que por causa de 6 meses que ele desistiu, que ele, vamos dizer, desertou, né? Por isso que eu lembrei da história. Por causa desses 6 meses, ele perdeu, assim, sei lá, um monte de anos, assim, muitos anos, não me lembro quanto, mas acho que 20 anos, só 20 anos ele ficou nas câmaras de retificação. Porque ele não tinha Faltava condição. tão pouco, né? Quando ele não tinha condição de acordar. Se ele acordasse, ele ia enlouquecer. Então, eles tiveram que anestesiar ele, deixar ele dormindo, porque faltava pouco, entendeu? Para ele conseguir. Esse livro é engraçado que ele traz vários tipos de reencarnação, sabe? Você, na internet dá para descobrir esse tipo de reencarnação, que é quando você fica próximo, quando você é levado longe. É bem legal o livro. Eu nunca mais li ele. Assim, eu tinha o livro, mas eu prestei para alguém não me devolver. Mas ele é muito interessante. Então é isso, né? Que às vezes falta pouco e a pessoa desiste. Né? Até o Aloysio conta a história da avó dele que fez 60 enxoval, não era roupinhas, né? Palitozinhos para Para beber. criança, que ela já estava de idade, estava fazendo 59 e ele pediu para ela descansar. Ah, não, vó, você está cansada, você está doente e tal. Aí ela fala, você acha que eu sou mulher de fazer 59 e não fazer 60? Né? Então, essa persistência, né, da gente ter essa perseverança, né, de chegar até o fim. Né? Ele termina essa lição falando assim, ó, provavelmente estaremos atravessando crises e empeços nos caminhos da luz, mas se nos ausentarmos voluntariamente da luz para acomodarmos com a sombra, der certo que nossa situação em qualquer terreno se fará pior. É porque é o que o Luiz fala, se você vai adoecer mesmo. No trabalho, trabalhando ou não trabalhando. Mas se você não, se a doença tiver, até tem uma leitura também, não me lembro, que fala assim, que se a justiça divina vier te buscar, mas te encontrar no trabalho, pode ser que ela... Caminho, verdade e vida, essa leitura. eu acho que mas se ela te encontrar trabalhando, ela vai voltar para trás, né? Às vezes vem te buscar, mas não, deixa eu não cair. O bem será seu advogado de defesa em qualquer parte. Em qualquer parte. Então, às vezes, é muito comum a gente ver, né? Eu assisti um trabalho essa semana, né? Uma palestra que fala justamente sobre isso. Tanto a espiritualidade pode te recolher antes da hora, se você já tiver um certo merecimento, ter feito bem e começar a fazer coisa errada, né? Você pode ser recolhido, como se você for uma pessoa que está fazendo um trabalho no bem, né? Então, eles vão aproveitar você ao máximo para dar continuidade ao trabalho. Né? Isso é muito interessante, né? E a gente pensar nisso antes de desistir, né? Não sei se foi o Luiz ou alguém que falou que o Arigó foi um caso assim, né? Que ele foi retirado porque já estava fazendo algumas coisas, fez um trabalho muito bom, né? Tinha praticado muito bom, mas quando começou a se desviar, começou a querer cobrar, fazer alguma coisa, eles tiraram ele para não comprometer mais do que ia, né? Ele dá o exemplo, por exemplo, daquele César Carneiro, né? Que acho que ele estava meio envergonhado porque ia sair de férias com a família, né? Aí o Chico falou para ele assim, não, meu filho, vai sim, né? Você pode ir sim.
Mas não fica assim uns 3 dias, uns 5 dias, uma semana, mas não passa disso não, porque senão já não é mais descanso, já é preguiça, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com essas... Ele tem um texto que ele não usou, que é Os Desertores, né, da Seara dos Médiuns. Eu vou ler um pedacinho aqui. Médiuns desertores não são apenas aqueles que deixam de transmitir com fidelidade sinais e palavras, avisos e observações da esfera espiritual para a esfera física. De criatura a criatura flui a corrente da vida e todos nós, encarnados e desencarnados de qualquer condição, estamos conclamados a lutar pela vitória do bem eterno. Desertores são, igualmente, os que armazenam o pão sem proveito justo, convertendo cereais em sifões vazios. Os que pregam virtudes religiosas e sociais, acolhendo-se em trincheiras de usura. Os que fecham escolas, escancarando as prisões. Os que transformam as chaves da ciência em gazoas douradas. Os que levantam casas de socorro, desviando recursos que deveriam ser aplicados para sanar as dores do próximo. Os que exterminam crianças em formação, garantindo a impunidade no silêncio das próprias vidas. As mães que, sem motivo, emudecem as trompas da vida no santuário do próprio corpo, embriagando-se de prazeres que vão estuar na loucura. Os que aviltam a inteligência, vendendo emoções na feira do vício. Os que se afogam lentamente no álcool. Os que matam o tempo para que o tempo não lhes dê responsabilidade. Os que passam as horas censurando as atitudes do outro, esquecendo os deveres que lhe competem. Os que andam no mundo com todos os desejos satisfeitos. Os que não sentem necessidade de trabalhar. Os que clamam contra a ingratidão sem examinar os problemas dos supostos ingratos. Os que julgam comprar o céu entregando um vintém ao serviço da caridade e reservando milhões para enlouquecer os próprios descendentes nos inventários de sangue e ódio. Os que condenam e amaldiçoam ao invés de compreender e abençoar. Os que perderam a simplicidade e precisam de uma torre de marfim para viver. Os que se fazem peso morto, dificultando o curso das boas obras. Deserção, deserção. Se trazemos semelhante chaga, corrigenda para nós. E se havemos nos outros, compaixão para eles. Essa leitura é só sobre os desertores. No livro Fonte Viva também, capítulo 38, é mais ou menos o complemento dessa lição, tanto que eu só vou ler o finalzinho aqui, né? O título é Se Soubéssemos. Aí fala, olha, se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Então, nessa leitura, ele vai mostrando o que essas diversas deserções, eu não vou ler o texto todo, porque é bem dentro do Religião dos Espíritos aqui, né? Mas então ele fala que se a gente imaginasse o quanto que o nosso afastamento complica a nossa situação, né? A gente jamais se afastaria do caminho reto. E aí também, lá no Pão Nosso, quando fala 154, os contrários, ele fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? É a pergunta, né, de Paulo aos Romanos. Aí o Emmanuel comenta, falando o seguinte, olha, não fomos situados na obra a fim de nos rendermos ao pânico, fomos chamados a construir. Nosso dia de luta será assediado pela perturbação e pela fadiga. Isso é inevitável no mundo que tudo espera do cristão genuíno. Então, não há como a gente, né, não ser assediado pela perturbação e pela fadiga. Mas que Deus, se Deus é por nós, né, quem será contra nós? E no Caminho, Verdade e Vida também, no 71, o título é Para Testemunhar, ele fala o seguinte, o amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria à espera de padecimento, né? Entretanto, conhecendo a sua posição
de trabalho num plano como a Terra deve contar com as dificuldades de toda sorte. Quando chamados para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior, sem olvidarmos que o serviço começa por nós mesmos. Então, é isso. No nosso estágio evolutivo, gente, a gente não pode esperar facilidade, né? A gente tem que esperar que as dificuldades venham, mas Jesus mesmo falou, né? E eu estarei convosco até o final dos tempos. O livro Pensamento e Vida tem no capítulo 22 que fala culpa, que é justamente o que você vai sentir depois, né? Quando você fugir. Então, diz o seguinte, ó, quando fugimos ao dever, precipitamos-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Aí mais adiante ele diz o seguinte, ó, toda deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento, que alentado no espírito se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo por vezes demoradas existências de reaprendizado e restauração. Cair em culpa demanda por isso mesmo humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. É por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Então, tudo que a gente fizer fora, que a gente vai fora do caminho, vai trazer essa culpa, né? Está na nossa hora, quase? Está quase. Vou ler mais uma aqui, é do livro também, Religião dos Espíritos. Olha que bonito, ó. Não te despreocupes assim da abnegação dentro da própria vida, a fim de que possa auxiliar a vida dos que te rodeiam. Supérfluo que nos enfeita é carência que aflige os outros. O grande egoísmo da humanidade é a soma dos pequenos egoísmos de cada um de nós. Muito lindo também, né? Sofrer por obrigação é resgate humano, mas sofrer para que os outros não sofram é renúncia divina. Ninguém sabe se existe virtude nos prisioneiros da expiação. Entretanto, a virtude mostra-se viva em todo aquele que, podendo acolher-se ao bem próprio, procura, acima de tudo, o bem para todos. Se podes exigir e não exiges, se podes pedir e não pedes, se podes complicar e não complicas, se pode parar de servir e prossegue servindo, estará conquistando o justo merecimento. Não vale, pois, reclamar a abnegação dos outros para a melhoria do mundo, porque o próprio Cristo nos ensinou, à força de exemplos, que a melhoria do mundo começa por nós. Então, é aquilo quando o Aloysio fala, né, que quando a gente está com Jesus, tudo tem um preço, e a gente tem que buscar, né, esse justo merecimento. E a virtude maior é quando a gente transforma, né, esse desejo em ajudar o próximo. Né? Sempre que a gente estiver fazendo isso, a gente vai estar buscando esse justo merecimento para tornar as coisas mais... O amparo, né, se faz mais presente. É o comentário que ele faz, né? Você larga a luz, você tem uma conexão, você tá no trabalho você está conectado. Aí você deixa para lá, né? Voluntariamente, que é aquele texto que ele fala, né? Provavelmente estaremos atravessando crises, né? E a gente voluntariamente deixa. Então ele fala, você larga a luz para ficar deitado no sofá, né? Ali com o controle remoto na mão, mas sei lá fazendo o quê? E o final vai ser o quê? Pior, né? Que você vai perder ele fala no distintivo no peito, você tem que ter o quê? No distintivo no peito, que é a cruz do Cristo, né? Ele diz, quem quiser vir após mim, tome sua cruz e segue-me.
Então, esses solos, né, esses corações rasos, superficiais, né, que, que estiveram com a imagem, né, com a ideia da mensagem do Cristo, só intelectual, com cálculo de raciocínio, né, sem esse envolvimento de sentimento, não vai oferecer essa base segura. Quer dizer, a pessoa vai acabar pior mesmo. Quanto mais você abandona essa conexão, mais vai ser difícil para você voltar, né? E fica aquela... não vai resistir a nada. Você vai resistir a uma crise financeira, não vai resistir a problema de saúde, não vai resistir aos ataques das energias e vai desfalecer, vai se ressecar, né? E esses nossos dias que vivemos, né, exigem, né, essa perseverança, né, nas nossas realizações. Valentia, fidelidade, que ele fala, né? Porque ele nunca nos abandona. Ele termina assim, né? E a gente também não tem esse direito de abandoná-lo se ele está sempre conosco. E ter essa confiança nessa fé de ter Jesus no coração. E a sua mensagem, principalmente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a mim, vai senão por mim. Senão por mim. Está no nosso horário, né? Eu acho é um discurso de um operário, de um grupo de operários, um mecânico que fez para Kardec uma das viagens espíritas dele. E é muito lindo, eu acho que vale a pena, mas eu vou ler, tá bom? Para vocês. Olha que coisa linda, gente, que ele fala. Eu fiquei emocionada. Para nós, é inefável felicidade havermos nascido numa época em que podemos ser esclarecidos pelo Espiritismo. Mas não é bastante conhecer e desfrutar essa felicidade. Com a doutrina, contraímos compromissos que consistem em 4 deveres diferentes. Dever de submissão, que nos faça ouvir com docilidade. Dever de afeição, que nos faça amar com ternura. Dever de zelo, para defender seus interesses com ardor. Dever de prática, que nos faça honrá-la por nossas obras. Estamos no seio do Espiritismo, e o Espiritismo é para nós uma sólida consolação em nossas penas, porque é preciso confessá-lo. Há momentos na vida em que a razão talvez pudesse sustentar-nos, mas há outros em que se tem necessidade de toda a fé que o Espiritismo dá para não sucumbirmos. O Espiritismo nos vem em socorro e nos prova que a nossa aflição pode contribuir para a nossa felicidade. Aí ele se dirige a Kardec, olha que bonito. Sim, nosso mestre, continuai vossa augusta missão, continuai a nos mostrar essa ciência que vos é ditada pela bondade divina, que é o nosso consolo durante a vida e que será o pensamento sólido a nos sustentar no momento da morte. Recebei, caro mestre, essas poucas palavras saídas do coração de vossos filhos, pois sois o pai de todos nós, o pai da classe laboriosa e dos aflitos. Vós o sabeis, progresso e sofrimento marcham juntos, mas quando o desespero acabrunhava os nossos corações, viestes trazer-nos força e coragem. Sim, sim, mostrando-nos o Espiritismo, dissestes, irmãos, coragem, suportai sem murmúrios as provas que vos são enviadas e Deus vos abençoará. Que a gente possa ter essa convicção, né? As 4, né? São 4. Que o compromisso é nosso. A responsabilidade é grande. E a responsabilidade é grande.
Que Jesus dê a todos nós, né, um mês de muita harmonia e nossa gratidão a Kardec. E obrigado, né, por já ter nascido num lugar que nos propicia, né, todo esse conhecimento para a gente avançar. Fiquem em paz, que Jesus nos abençoe. Até semana, se Deus quiser. Semana.